Oi pessoal, aqui é a Ju do Núcleo Literário, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre este livro aqui, que é o Após um Tumor Cerebral, do Júlio Pereira. Eu recebi esse livro do autor. O Júlio Pereira ele é um neurocirurgião, ele é formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, acho que tem aqui o nome da faculdade, é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e ele foi residente também em Belo Horizonte, na Santa Casa, Santa Casa de Belo Horizonte, e ele possui um blog também chamado Neurosurgery, que eu vou deixar os links aqui no box de descrições para vocês acompanharem ele. Então eu achei bem legal também para quem tem interesse nessa área. Esse livro então conta a história de um neurocirurgião, de um médico que se vê numa situação em que ele não imaginava, porque a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, por mais que seja uma coisa que você lida todos os dias, que você vê acontecer, que acaba virando um pouco banal para você, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. E acontece com esse médico. Ele descobre que ele tem um tumor cerebral. Então ele fica um pouco em estado de choque, assim, ele não consegue ficar triste, nem ficar muito chocado, ele fica meio que estático ali com aquilo, Ele não sabe exatamente o que fazer, porque agora o problema é com ele, Então assim, ele estava acostumado a lidar com os pacientes, com os problemas deles. E agora, quando ele se vê na posição de paciente, no lugar dos pacientes, ele fica meio sem saber o que fazer. O que ele faz? Ele resolve escrever um livro. E nesse livro ele vai contar exatamente a rotina e o cotidiano de um médico, O que realmente passa pela cabeça do médico, como que ele lida com as reações dos pacientes, como que ele lida com as notícias que ele vai dar para os pacientes. Então é um livro de relatos mesmo do cotidiano de um médico. Então é bem bacana, é bem interessante, principalmente para quem tem interesse nessa área de medicina mesmo, quem já está atuando na área ou quem tem interesse, está fazendo vestibular aí, ou sonha em ser médico. Eu acho que é um relato bem verídico, e bem desmistificado mesmo, porque a gente não imagina que as coisas sejam desse jeito, a gente nunca se coloca no lugar do médico mesmo. Mas a gente sabe que todo profissional tem lá os seus problemas, os seus dias ruins. Às vezes o próprio profissional está sem paciência ou está num dia ruim, então a gente nunca imagina que isso aconteça com o médico, mas assim, acontece muito. E ele relata aqui pra gente como é difícil lidar com gente, com os sentimentos dos outros, principalmente quando as pessoas colocam a vida delas nas suas mãos e elas falam isso verbalizando assim, pra ele que tipo, estou nas suas mãos, doutor, faça o melhor que você puder, como se ele já não fizesse isso sempre, E as pessoas sempre acham que o médico é aquela pessoa que vai operar aquele milagre em você, Mas nem sempre é assim. Infelizmente, a gente sabe que os médicos também são humanos, tanto quanto nós, e eles não são capazes de coisas mágicas, eles simplesmente podem fazer o que está no alcance deles. Então é isso que esse livro mostra pra gente, assim, de forma bem verdadeira mesmo. No livro ele também relata casos de pacientes que estão na mesma situação que ele, Então assim, a relação dele com esses pacientes é o que conta nesse livro. Então é um livro muito voltado para os sentimentos e para as relações humanas, para a forma como esse médico está lidando com esses pacientes, E não exatamente a vida dos pacientes, isso não é tão relevante aqui nesse livro, mas sim o relacionamento dele com esses pacientes. E o relacionamento médico-paciente, que é uma coisa tão diferente, assim, tão peculiar. Um aspecto que eu achei bem legal, então, nesse livro foi a desmistificação dessa profissão de médico, que é uma profissão tão glamurosa, tão idealizada, assim, Quer dizer, a figura do médico, que é aquela figura da pessoa que opera milagres, que está acima do bem e do mal, sabe? E não. E o médico aqui é mostrado de uma forma muito verdadeira, muito real, sabe? Aquele médico que passou 24 horas trabalhando, foi pro plantão, foi pro consultório, não teve tempo de nem ir ao banheiro, que ele chegou lá e tá a fila enorme do SUS para ele atender, e pessoas que estão mal-humoradas também, que não tratam tão bem. Então assim, esse médico é uma pessoa como qualquer outra, sabe, real, cheia de problemas, que também pode estar doente, também pode estar passando por problemas na vida. Então é bem interessante para ver esse outro lado mais humano do médico e para desmistificar mesmo algumas coisas que as pessoas podem pensar a respeito dessa profissão e desse profissional. Então assim, eu gostei demais, gente. Achei a leitura super bacana, super rapidinha, super fluida. O livro tem assim 90 e poucas páginas e eu indico bastante pra vocês, gente. Gostei bastante.